O que é que o autor aqui está querendo nos dizer? Que há uma ala cristã hoje, na atualidade, que crê que estes dons, especificamente de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 a 10, que são considerados como os dons extraordinários, dons sobrenaturais, não estão mais acessíveis hoje na atualidade. Esses dons cessaram, ficaram com a igreja primitiva. Quando o cânon se completa, os dons não eram mais necessários, não se tornaram mais necessários. Eles acreditam que esses dons eram apenas para confirmarem a autoridade dos apóstolos naquela época, tá bom? Então isso muitas vezes não se comprova. Biblicamente, irmãos, não tem nenhuma linha que comprove que os dons iriam cessar com a partida, com a morte dos apóstolos ou com a formulação ou o reconhecimento da Bíblia Sagrada. Então, eu fico com a Bíblia. Muito bem, meus queridos irmãos, dando continuidade ao primeiro vídeo que nós tratamos sobre a introdução dos dons espirituais, agora nós vamos tratar sobre o contexto. E aí nós estamos lendo a teologia sistemática do Rodman Willie, J. Rodman Willie, uma perspectiva pentecostal. Vamos para a leitura, tá bom? O segundo ponto dos dons espirituais é o contexto. É significativo o fato de Paulo não estar escrevendo aos coríntios sobre o que eles não tinham experimentado, mas sobre o que eles tinham experimentado. Esse é o contexto de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 a 10. Então, já dá para nós entendermos que o apóstolo Paulo não vai trazer novidades a eles. Não é algo novo do que iria acontecer, mas era o que estava acontecendo naquela igreja. As manifestações do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. O estar desinformado nada tinha a ver com não ter experiência. Antes, eles deveriam ser instruídos sobre o próprio exercício do que haviam experimentado plenamente. Para tanto, retornemos à abertura da carta de Paulo, no qual está escrito: pois nele, Cristo, vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que não lhes falta nenhum dom, aqui charismata, espiritual. Capítulo 1, versículos 5 e 7. Os coríntios foram enriquecidos plenamente. Não lhes estavam faltando nenhum dom charismata espirituais. Logo, quando ele escreve... deixa eu voltar. Logo, quando ele escreve sobre os dons do Espírito, Paulo dirige a uma igreja que já o exercia completamente. Era uma comunidade completamente pneumática. A sua plena participação nos dons do Espírito, além disso, implicava uma experiência dinâmica do próprio Espírito. É significativo que tal questão, que logo após delinear os dons espirituais, ele, e como o Espírito Santo o distribuiu, Paulo escreveu, abre aspas, pois por um só Espírito nós fomos todos batizados dentro de um corpo, quer judeus, quer gregos. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. A segunda parte do versículo também pode ser assim traduzida. E o Espírito Santo foi derramado para todos bebermos. Ou estávamos todos embebidos ou saturados do aquele Espírito único. Portanto, qualquer que seja a tradução, houve um derramamento pleno do Espírito, do qual todos compartilharam. E, em consequência, as pessoas transbordavam em dons espirituais. É importante, então, enfatizar que o contexto para os dons do Espírito era a experiência do derramamento do Espírito. Sem isso, não teria havido vitalidade e poder suficientes para a manifestação e multiplicação dos dons. Aos coríntios não faltava nenhum dom espiritual, pois o testemunho de Cristo fora confirmado na congregação, estando eles saturados do Espírito. Qualquer que possam ter sido suas faltas, e eram muitas, segundo Paulo, as descreve capítulos após capítulo. Eles conheciam a plenitude do Espírito e seus múltiplos dons. Aqui ainda voltando, endossando, que para os coríntios, as manifestações e experiências não eram novidades. Então o apóstolo Paulo, ele está escrevendo uma igreja
que está em plena atividade, em pleno movimento, em plena experiência com os dons do Espírito Santo. O que o apóstolo Paulo vai fazer? Ele vai corrigir os excessos, as arestas, aquele ponto fora da curva, tá bom? Então essa é a proposta do apóstolo Paulo, com todo o cuidado, com toda a delicadeza, com todo o respeito acerca desses temas muito complicados. Vamos lá. A renovação carismática. Isso. A renovação carismática dos nossos dias é basicamente de acordo com a situação coríntio. A condição para que os crentes reivindiquem a operação dos dons do Espírito está em sua experiência do derramamento do Espírito. Em algum momento, em alguma situação, houve uma inconfundível, até mesmo saturada, experiência da presença e do poder do Espírito Santo. Essa tem sido, afirma-se, a fonte dinâmica de todos os dons espirituais que se seguiram. Isso nos leva de volta à questão dos dons espirituais em si e a participação deles, dentro das circunstâncias de partilhar do Espírito Santo e de seus consequentes dons. Tornam-se relevantes a informação, a instrução e o ensinamento a seu respeito. Uma tese fundamental pode aqui ser demonstrada. Qualquer informação vital relativa aos dons do Espírito, charismatas pneumáticos, pressupõe uma participação nele. Sem tal participação, tudo que é dito sobre o dom só pode resultar em confusão e erro. Um exemplo importante desse tipo de erro é a declaração, algumas vezes formulada, de que os dons espirituais, todos ou uma parte, não são para hoje. Quaisquer que sejam as tentativas de interpretação exegética ou histórica, de justificar tal visão, e elas são várias, a verdade é que uma falta de experiência significativa dos charismatas pneumáticos resulta nos esforços de algumas pessoas de se distanciarem dos dons por não saberem de fato como os enfrentar. Assim, apesar do óbvio ensino paulino sobre sua relevância para a igreja ao longo das épocas, os dons acabam sendo restritos por tais pessoas ao período do Novo Testamento. O que o autor aqui está querendo nos dizer? Que há uma ala cristã hoje, na atualidade, que crê que estes dons, especificamente de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 8 a 10, que são considerados como os dons extraordinários, dons sobrenaturais, não estão mais acessíveis hoje na atualidade. Esses dons cessaram, ficaram com a igreja primitiva. Quando o cânon se completa, os dons não eram mais necessários, não se tornaram mais necessários. Eles acreditam que esses dons eram apenas para confirmarem a autoridade dos apóstolos naquela época, tá bom? Então isso muitas vezes não se comprova. Biblicamente, irmãos, não tem nenhuma linha que comprove que os dons iriam cessar com a partida, com a morte dos apóstolos ou com a formulação ou o reconhecimento da Bíblia Sagrada. Então, eu fico com a Bíblia. Vamos seguir. Diz mais assim. Agora, em nossos dias, conforme representado pela renovação carismática, o dinamismo da igreja primitiva ressurge com os dons significando uma nova irrupção daquele poder primitivo. Como é trágico, portanto, que alguns tentam lacrar o passado quando existe uma vasta necessidade de tudo que o Espírito Santo tem a oferecer. Seria bom se aqueles que negam a relevância bíblica dos dons para a igreja de hoje, embora muitas vezes afirmando que a Bíblia toda é inspirada, e por conseguinte despem a palavra de Deus de seu poder, fossem humildes, admitissem sua necessidade e permitissem que ao Senhor realizar uma nova obra em sua vida. É necessário dizer com firmeza, a igreja não pode ser completa ou livre sem a presença e a operação dos dons do Espírito Santo. O que é descrito então em 1 Coríntios e volta a ocorrer em nossos dias, não é de forma alguma uma questão periférica, mas sim crucial à vida da igreja, pois a recorrência dos charismatas do Espírito Santo sinaliza a recuperação pela igreja de suas raízes espirituais e sua manifestação no século XX com um novo
poder e vitalidade. E aqui encerramos o contexto, o segundo vídeo dessa série, que praticamente nós vamos encerrar com condições, que é o terceiro ponto dessa série de vídeos. Que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus em Cristo vos ilumine. Se tiver pergunta, por favor, faça aqui no comentário, se inscreva, comente, ative o sininho, que é as notificações, para ser notificado de mais vídeos que estarão sendo gravados, estarão sendo mostrados e divulgados a vocês. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a próxima.